Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Você crê nisso? Uma das principais pregações da igreja primitiva, dos discípulos, era falar sobre a ressurreição de Jesus. Muita gente não acredita nem que Jesus existiu, quanto mais que ele ressuscitou. Alguns ateus, né, garantem que Jesus é um mito e não é uma figura real, mas nós cristãos cremos que ele nasceu, morreu, foi, né, morreu na cruz e ressuscitou. E a ressurreição é a mais importante pregação, porque se nós, o apóstolo Paulo, ele fala assim, se nós não cremos que Jesus ressuscitou, é vã nossa fé. Quer dizer, então a nossa fé está baseada em quê? Na ressurreição. Não está baseada no nascimento, na crucificação. Tudo bem, se Jesus não tivesse nascido, não teria sido crucificado, nem morto, nem ressuscitado. Mas a nossa principal pregação e o motivo da nossa pregação é a ressurreição. E eu estou aqui para trazer para você algumas provas da ressurreição de Jesus. Fica comigo um pouco, eu vou te mostrar algumas provas importantes para a ressurreição de Jesus. As principais provas da ressurreição de Jesus incluem túmulo vazio, as aparições de Jesus aos discípulos e a transformação dos apóstolos. Isso também mostra a prova, é uma prova de que Jesus ressuscitou. Mas vamos para ganhar tempo, eu vou te falar o seguinte. Primeiro, túmulo vazio. Isso é uma prova. Ah, mas os soldados cochilaram e os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Não existe essa possibilidade. Soldados totalmente treinados e preparados para isso, e jamais eles iam deixar com que meros pescadores conseguissem roubar o corpo de Jesus com eles ali. Não tinha condição. A descoberta do túmulo vazio, com as roupas de Jesus ainda enfaixadas, é um ponto crucial. E essa situação é difícil de explicar por uma causa natural. Como uma fuga ou um roubo do corpo pode ter acontecido se tinha soldados preparados ali, totalmente equipados, inclusive turnos, né? Que aqueles soldados não ficaram ali 24 horas. Eu fui militar e sei como é que é. Ah, não se pode deixar um soldado ali exaustivamente tomando conta de alguma coisa sem que não tenha revezamento. Então, claro que houve revezamento e aqueles soldados estavam completamente preparados para aquele ato, para aquele momento. Segundo lugar, que prova a ressurreição de Jesus, aparições. Jesus apareceu diversas vezes aos seus discípulos, tanto no cenáculo como na estrada para Emaús, e também em outras ocasiões. Essas aparições relatadas nos evangelhos demonstram que o corpo de Jesus ressuscitado, o corpo de Jesus que ressuscitou, estava vivo, Jesus estava vivo. Então isso aqui é importantíssimo, ele apareceu. O apóstolo Paulo também fala que ele apareceu também para mais de 500 irmãos, né? Tá na Bíblia lá. Testemunho dos apóstolos, essa é outra questão importante, testemunho dos apóstolos. Os apóstolos que testemunharam a morte e a ressurreição de Jesus eram homens com formação judaica. Não estavam acostumados a morrer por uma fé. A sua coragem em testemunhar a ressurreição, mesmo diante de perseguição e morte, apontam para a força do seu testemunho. O que eles iam ganhar dizendo
né, ao ponto deles morrerem, né, serem passivos de morte, falarem veementemente, não, Jesus ressuscitou, nós vimos Jesus ressuscitado, nós não podemos negar o que nós vimos, foi verdade que nós vimos. Outra coisa importante, conversão de Paulo. O próprio Paulo, em Tarso, que antes perseguiu os cristãos, teve uma experiência que o converteu. Ele passou a defender a fé em Jesus e se tornou um dos maiores apóstolos. Então, o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus, né, no caminho de Damasco, e ele, de forma veemente, afirma que teve com Jesus. Inclusive, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele fala: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isso mostra que Paulo teve várias vezes com Jesus, né? Depois de Jesus estar ressuscitado, ele teve várias vezes com Jesus, e isso aponta que Jesus ressuscitou. E o impacto da fé, o impacto na fé. A crença na ressurreição é fundamental para a fé cristã. Sem a ressurreição, a fé cristã não teria significado, pois Jesus seria apenas um homem que morreu na cruz, como os dois ladrões que morreram do lado de Jesus, um da sua esquerda, outro da sua direita. Então, na verdade, ali mostraria que Jesus seria o homem comum. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Diferente das demais religiões e dos outros líderes religiosos, né, que morreram e continuam, claro que não mais por causa do tempo, mas alguns conservam lá os seus sepulcros, né, e continuam lá. Mas no túmulo que Jesus foi sepultado, túmulo que foi comprado por José de Arimateia, esse túmulo que Jesus comprou, ou seja, que Jesus foi sepultado, um túmulo novo, feito nas pedras, Jesus não está mais lá. Ele ressuscitou. Ele não está aqui, está escrito. Ele já ressuscitou. Então Jesus não está morto, Jesus está vivo. E vai voltar para arrebatar e levar o seu povo. Se você crê nisso, glorifique ao Senhor. E nós vamos estar junto aqui logo mais, participando do culto da ressurreição. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. O culto da ressurreição. Eu vou querer que você esteja conosco aqui, nesse culto tão abençoado, para a glória de Deus. Então, convite especial para você, esteja conosco logo mais, em nome de Jesus. Rua Simão Sochete, 592, Carmari, esquina com a Luz de Lemos, Nova Iguaçu. Se você não puder vir, assista a mensagem online pela internet. Vai ser uma coisa maravilhosa. Tenho certeza que você vai ser impactado pela palavra de Deus. Um grande abraço, até lá.